Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 91. Salmo 91. Nós vamos ler todos os versos que compõem este belíssimo salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o Senhor por esta bendita e maravilhosa palavra. O ano era 1990. Eu estava com 16 anos e cursava o primeiro colegial. Por indicação do professor de língua portuguesa e literatura, comprei um livro que, embora não muito conhecido, talvez nada conhecido de muitos aqui, marcou de uma maneira muito interessante a minha memória e o meu coração. Eu o perdi na sequência, nunca mais o encontrei para recomprá-lo, embora também confesso que não procurei direito. O livro chama-se Pelo Amor de Adriana. Foi escrito por um paulistano chamado Ricardo Ramos e é ambientado na cidade de São Paulo. Conta de um jovem que mudou-se para o bairro chamado Jardim Periperi, ali na região do Vila Nova e do Butantã, zona oeste de São Paulo. E essa já foi a primeira identificação minha com a história, porque eu também morava na zona oeste de São Paulo, um pouco mais acima, um bairro chamado Parque Continental, já vizinho com o município de Osasco, bairro que nascia ali no encontro das avenidas Corifeu de Azevedo Marques e Autonomista. E à medida em que eu ia lendo a história, uma segunda identificação surgiu, porque muito do texto relatado, muito da história contada, também estava ambientada dentro de um ônibus, que o jovem Luiz Antônio, com 18 anos no texto, na história, pegava todos os dias para ir para o cursinho. E eu também pegava ônibus todos os dias. Saía 12h15 do colégio, pegava um ônibus, demorava mais ou menos 50 minutos para chegar no ponto em que eu descia, andava 15 minutos até em casa. Almoçava rapidamente, ia para o ponto de novo, pegava um novo ônibus que demorava 45 minutos para chegar no meu trabalho. E eu tinha mais 5 minutos para andar rapidamente até lá e entrar às 3 horas da tarde. E eu li esse livro praticamente inteiro dentro do ônibus. E gostava de pensar que aquela história também poderia ser a minha história.
Mas o terceiro ponto de identificação, e esse é o que na verdade veio à minha lembrança nesses dias e me fez também recuperar o livro na minha memória afetiva, sobretudo, foi o fato de que a personagem do livro gostava de se ver, de se compreender, de se pensar um observador da vida. No ônibus que ele tomava todos os dias, ele gostava de pensar que olhava para as pessoas, via as pessoas, observava as vidas das pessoas, mas ele mesmo não estava sendo visto e nem observado por ninguém. O texto diz que ele gostava de ver a vida como se estivesse sobre um muro, e a vida comum acontecesse dos dois lados, e ele dali simplesmente olhava. Na minha juventude e adolescência, eu tinha essa mesma fantasia. Gostava de pensar que eu não fazia parte da vida comum. Gostava de observar as pessoas, gostava de olhar para as pessoas e ver o que elas estavam fazendo, mas não gostava de pensar que eu estava inserido no mesmo contexto que elas. Gostava de me perguntar quem seria este, quem seria aquela, o que faria, mas tinha dificuldade para olhar para a minha própria história, para a minha própria biografia. Eu tinha uma fantasia de fuga da realidade. Gostava de pensar que eu podia sair da realidade e viver uma realidade outra, mental, imaginária, que me ajudasse a não ficar focado nos problemas que me afligiam. Eu fui um adolescente com muitos medos, com muitas inseguranças, com muitos complexos. Essa posição de observador é sempre mais cômoda. Difícil é abraçar a vida e seus desafios. Difícil é encarar o fato de que é preciso viver. E é mais difícil ainda quando se tem consciência que essa realidade da qual se está tentando fugir é muito dura. Talvez a minha fantasia adolescente seja a fantasia de muitas pessoas até a fase adulta. Um desejo de fugir da realidade. Um desejo de fugir dos problemas. Um desejo de fingir que a vida não é assim como de fato é. A negação das realidades que cercam a vida, o coração. Quando a realidade é muito dura, não é pouca gente que escolhe o caminho de tentar fugir dela e viver como se desfrutasse de uma outra verdade, que não aquela que está estampada diante dos olhos. E o fato é que a vida é muito dura e oferece inúmeros perigos e ameaças. Eu estava pensando nessa mensagem essa semana quando fui surpreendido pela notícia da queda do avião da Malaysian Airlines que caiu na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Um voo que saiu de Amsterdã, ia para Kuala Lumpur, e nessa fronteira da Ucrânia com a Rússia, ao que tudo indica, foi atingido por um míssil. 295 pessoas a bordo. Eu tentei, de alguma maneira, pensar nessas pessoas. Imaginei que nesse voo tinha gente dormindo. Imaginei que tinha gente lendo um livro ou uma revista. Imaginei que tinha gente conversando com o amigo sentado na poltrona vizinha. Imaginei que havia pessoas como eu, inquietas, impacientes, achando que a viagem estava demorando demais. Imaginei pessoas ansiosas, querendo chegar logo para ver alguém ou para resolver algum problema. Mas certamente não havia ninguém ali naquele voo pensando que aquele voo poderia ser atingido por um míssil. Ninguém imaginava isso. Mas de repente é o fato. Está aí diante de todos nós, para o mundo inteiro ver. E duas coisas talvez me chocaram. A primeira, a imbecilidade desse tipo de morte, desse tipo de atentado, dessas guerras que acontecem no mundo inteiro, sem o menor senso, sem a menor noção de nada. Mas de outro, aquela sensação de que poderia ter sido com qualquer de nós. Qualquer de nós. Qualquer de nós estamos expostos, ou está exposto, a perigos dessa magnitude. Quinta-feira eu estava em Ponta Grossa, onde fiz uma palestra para um grupo empresarial. Fiquei para sexta-feira, para pregar no aniversário de 99 anos da primeira IPB da cidade. Aí fiquei para o sábado,
onde pela manhã fiz uma palestra para pastores da Igreja Presbiteriana Renovada, e fiquei para a noite, onde preguei numa celebração conjunta das igrejas renovadas da cidade. Fui para o hotel, dormimos, e saímos hoje, eu e Cristiane, às 5h45 da manhã de lá, para chegar aqui às 9h30, e eu vim direto para a igreja para pregar no culto da manhã. E eu estava muito cansado. A viagem foi boa. Em determinada altura nós vimos os restos do que aparentemente foi um acidente na estrada. Havia sinais de fogo, de chamas, peças de carro. Eu fiquei pensando comigo, à luz de tudo que eu já vinha pensando sobre o que eu queria falar hoje. Quantos motoristas embriagados talvez eu tenha cruzado nessa viagem que fiz? Quantos motoristas sonolentos talvez eu tenha cruzado nessa viagem? Será que eu cruzei alguém que pegou o carro e disse, hoje eu acabo com a minha vida e vou levar alguém junto comigo? Fiquei pensando nos perigos que nós estamos expostos todos os dias. Balas perdidas, violência das ruas, um sujeito sem nada a perder, disposto a tudo ou nada num dia e você que está no caminho dele. As doenças que estão aí, qualquer um de nós pode pegar uma doença que nunca imaginou ter que enfrentar. De modo que eu concluí que só existem 2 tipos de pessoas razoáveis nesse mundo. O primeiro tipo é o tipo que tem pânico. Gente apavorada que não quer sair de casa pela manhã. É o primeiro tipo de gente razoável nessa vida. Que entende os perigos, as ameaças, sabe da própria fragilidade, vulnerabilidade e acorda de manhã dizendo, eu não vou levantar daqui. Se você é do tipo apavorado, a vida é perigosa demais, você é o primeiro tipo de pessoa que eu considero razoável. Mas o segundo tipo de pessoa que eu considero razoável é o tipo de pessoa que leva Deus a sério. Num mundo cheio de ameaças e perigos, em que nós somos confrontados diariamente pela verdade da nossa fragilidade e pequenez, só pode ser razoável gente que leva Deus a sério. Porque se você for um pouco lúcido e consciente, das duas uma, ou vai viver refém de seus pavores, ou vai levar Deus a sério. Porque é impossível viver sem Ele. É impossível seguir sem Ele. É impossível achar que se dá conta pelas próprias forças, capacidades e qualidades pessoais. É a tese do Salmo 91. Porque um desavisado que leia o Salmo 91 de forma quase que acidental, mas prestando um mínimo de atenção, tendo um coração já propenso ao medo e ao pavor, vai ficar ainda mais apavorado. O Salmo 91 fala do caçador e do seu laço, do veneno mortal. Fala do inimigo. Fala do pavor da noite, da flecha que voa de dia, da peste que se move sorrateira nas trevas e a praga que devasta ao meio-dia. Fala de 1000 caindo de um lado e 10.000 caindo do outro lado. Fala dos ímpios, fala do leão e fala da cobra, fala da serpente e fala do animal feroz. O sujeito lê esse texto e diz assim, meu Deus, eu estava com um pouco de medo, mas agora estou mais, tem mais perigo do que eu imaginava. Mas não é o objetivo do Salmo 91 e nem o meu nessa noite, levar você ao medo e ao pavor. Mas o meu objetivo nessa noite, e me parece é o objetivo do Salmo 91, é ajudar você a levar Deus a sério. Porque embora os perigos e ameaças que rondam a vida sejam reais e muito maiores do que nós e a nossa capacidade de enfrentá-los, maior é Deus do que todos eles. Maior é o Senhor do que tudo aquilo que nos assusta. Maior é o Senhor do que tudo aquilo que nos ameaça. Maior é o Senhor do que os perigos que nos cercam. Maior é Deus. E o Salmo o chama de Altíssimo e Onipotente. Você precisa conhecer mais o seu Deus. Ele é altíssimo e onipotente. E não há perigo, nem luta, nem dificuldade que possa ser comparado com Ele. Aleluia por isso. O desejo do Salmo 91 é dizer para você, os perigos existem, são reais, estão por aí. Contudo, maior é Deus do que tudo isso. Maior é Deus do que todas essas coisas. E aí nós aprendemos com este Salmo 4 lições que rapidamente eu quero compartilhar com você. Primeiro, é Deus quem dá proteção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Eu
gostaria de ser capaz de criar essa imagem de forma precisa e abrangente na minha imaginação. Porque é uma imagem de absoluto cuidado e segurança. Penso, por exemplo, que é a imagem de uma criança que simplesmente consegue descansar nos braços de sua mãe ou nos braços de seu pai. Gosto muito do Salmo 131, que diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança recém-amamentada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, assim a minha alma. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Se um bebê no ventre pudesse tomar consciência dos perigos que o esperam fora, talvez não quereria nascer. Talvez não quereria nascer. Me parece que é o sentimento de quem de repente tem pensamentos, intenções, inclinações suicidas. A sensação de que é melhor partir do que continuar enfrentando os problemas que essa vida oferece. Mas se você levar o Senhor a sério, você vai descobrir que Ele pode proteger você, que Ele pode abrigar você, que Ele pode cuidar de você no contexto da fortaleza que Ele é na sua vida. O sonho de consumo da humanidade é construir fortalezas tais que possam gerar em cada pessoa, em cada ser humano, esse sentimento de segurança. Vejam nossas casas, algumas delas mais parecem bunkers do que residências. Câmeras de vigilância, ronda armada, muros altíssimos, cercas elétricas, tudo para trazer um sentimento de proteção, que, verdade seja dita, vira e mexe, é confrontado e desmascarado diante dos nossos olhos. O salmista no Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o salmista aqui no Salmo 91 está dizendo é: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, Ele é o meu bunker, é o meu Deus em quem eu confio, e Ele livrará do laço, do veneno, cobrirá com as suas penas. Debaixo da mão do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, está seguro, segura. Segurança que você não encontra naquilo que cerca você, você pode encontrar em Deus. Ele é altíssimo e onipotente. E pode proteger você. Ele é altíssimo e onipotente, pode cuidar de você. Kierkegaard, no livro Desespero Humano, veja o título do livro, diz que Deus é grande o suficiente para dar conta de tudo que diz respeito à vida e ao universo, e ainda assim cuidar dos pássaros. E Jesus disse que eu e você valemos mais do que os pássaros. Deus cuida de você. Amém, irmãos? Segundo, é Deus quem dá vitória sobre o medo. O fato é que, mesmo protegido, eu posso continuar sentindo medo. Pense no seu filho pequeno. Você tenta convencê-lo a entrar no quintal. Filho, eu já prendi o cachorro. Ele já está amarrado. Ele não morde. Ele é mansinho. E o menino continua paralisado e não quer entrar. Porque, embora ele tenha sido bombardeado com informações que garantem a sua segurança, o medo está mais forte. E como diz o psiquiatra suíço Paul Tournier, um dos problemas do medo é que o medo cria o que teme e reforça a si mesmo. Vou dar um exemplo. A mocinha morre de medo de perder o mocinho. Sabe a mocinha? Morre de medo de perder o mocinho. Porque ela acha... entrou na cabecinha dela que o mocinho em algum momento vai abandoná-la. Então ela começa a dar passos para acompanhar essa situação de perto. Ela pega o celular do mocinho e fica mexendo. E pergunta para ele: de quem é esse número? De quem é esse número? Você está mentindo para mim, você está me enganando. E ela segue o mocinho. Ele sai com o carro, ela sai com o carro atrás. Para ver se ele está indo para onde falou que estava indo. E ela o acompanha de perto. E ela dá chilique em festas, porque garante que ele olhou para a mocinha que ele não devia ter olhado.
E ela briga com ele o tempo inteiro. E o namoro começa a ficar pesado. E aí um dia ele dá conta de que não dá mais para levar isso adiante. Passa do limite, ela passa do limite que ele estava disposto a suportar. Ele vai lá e larga dela. E ela diz, está vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Porque ela não vai fazer uma autocrítica dizendo, o meu medo pôs ele para correr. Ela vai dizer para si mesma, para justificar-se, eu estava certa e na próxima vez tenho que ficar ainda mais atenta. Até que finalmente ela vire Satanás ou alguma coisa assim parecida. Quantos medos não nos acompanham ao longo da vida? Medos em relação à integridade física, medos em relação à integridade emocional, medos em relação ao futuro. Medo em relação a perigos imaginários. Rubem Alves faleceu ontem. Rubem Alves escreveu, ansiedade é isso. Medo de perigos que, por enquanto, só existem num futuro que imaginamos. Pessoas assombradas, pessoas com dificuldade de viver os seus relacionamentos, machucadas e sempre machucando-se. Um medo inexplicável, mas que se tornou uma força poderosa a matar as iniciativas, a matar os sonhos, a paralisar a força do coração. Deus pode dar a você vitória sobre os seus medos. Deus pode ensinar você a reconhecer, enfrentar e superar os seus medos. Veja o nosso salmo, que coisa mais linda, verso de número 5. Você não temerá o pavor da noite. O pavor da noite é real, mas você não temerá. Você não temerá a flecha que voa de dia. A flecha é real, mas você não temerá. Você não temerá a peste que se move sorrateira. Ela é real, mas você não temerá. Você não temerá a praga que devasta ao meio-dia. Ela devasta, é real, mas você não temerá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Nada o atingirá. 1000 cairão, 10.000 cairão, nada fará você cair. A enchente que varreu a casa do seu vizinho, quando o rio subiu, varreu também a sua. Terremoto que engoliu a casa do vizinho de um crente, também pode ter engolido a casa do crente. A doença que pega no não crente, pega no crente. Mas aquele que não tem Deus desmorona. Aquele que tem a Deus permanece em pé. Eu vi o câncer na minha casa fazer um estrago na vida do meu pai, mas nunca vi o meu pai derrubado. As pessoas me perguntam como foi esse período. Eu lembro de muita coisa difícil, mas o que eu mais lembro? Meu pai sentado na sua poltrona preferencial com a sua Bíblia aberta, com todas as limitações que a doença lhe trouxe. E com muita dificuldade para falar, porque foi um câncer nas cordas vocais. Ele ficou muito tempo com um traqueostoma. Ele punha o dedo indicador, fechava a saída do ar. E quando nós estávamos saindo para a escola, ele dizia, sentem aqui. Eu vou ler a Bíblia para vocês e vou orar com vocês. Você não temerá. O Deus em quem você crê é o Deus que diz, não temas. Não temas. Ele não minimiza o perigo. Ele não minimiza. Ele não minimiza o problema nem a ameaça. Quando ele chamou Moisés, Moisés disse, eu não sei falar. Ele não disse, sabe sim. Você é um cara bacana, inteligente. Não, Moisés, você não sabe mesmo, você é duro de boca, tem muito problema. Mas eu estarei com você. Eu estarei com você. Deus pode, quer ajudar você a enfrentar os seus medos nessa noite. Eu não sei qual é o seu medo. Mas eu sei que em Deus você poderá assumi-lo e enfrentá-lo. Em nome de Jesus. Terceiro ponto. Terceira lição. Deus dá a bênção da coragem. E aí você deve estar pensando, mas não é a mesma coisa? Vitória sobre o medo, a bênção da coragem? Eu quero que você me dê, por favor, licença para explicar a razão pela qual eu acho que não é a mesma coisa. Para mim, coragem e medo não são forças opostas que se digladiam tentando ocupar o maior espaço. Como se você estivesse diante de um carrilhão, num trilho, e ele vai de um lado para o outro, e à medida em que ele vai para a direita, a esquerda fica mais ampla, à medida em que ele vai para a esquerda, a direita fica mais ampla, e o medo, à medida em que cresce, a coragem diminui, a coragem, à medida em que cresce, o medo diminui. Eu não acredito nisso. Eu acredito que há momentos na vida em que o medo e a coragem crescem na mesma proporção. Primeiro, são coisas diferentes, de mundos diferentes, de universos diferentes. Pegue, por exemplo, uma pessoa que tem medo de dirigir. Tem pavor de dirigir, por várias razões que a gente nem pode imaginar. Aí ela decide enfrentar esse medo.
Começa a se aproximar mais do carro. Um dia consegue se sentar no banco do motorista sem suar frio, como sempre suou. Um dia liga o carro, desliga. Um dia engata a marcha, desengata. Ninguém tem pressa. Aí um dia vai um pouquinho para frente, vai um pouquinho para trás, assim vai desenvolvendo uma certa segurança e começa a dirigir de novo. Essa pessoa venceu o medo de dirigir, mas nem por isso foi batizada com uma coragem para enfrentar outros problemas que ela tem na vida. Pode ser um primeiro passo, mas não necessariamente. Já vi muitas pessoas resolverem questões e não resolverem outras. Enfrentarem alguns fantasmas e não outros. Porque, de repente, a questão do medo não é falta de coragem, mas é exatamente essa percepção de que o desafio é maior do que eu posso dar conta. Então, de um lado, eu preciso reconhecer os meus medos, enfrentá-los. De outro, talvez eu possa experimentar a bênção do encorajamento. A coragem não vai tirar o meu medo, mas vai me permitir dar passos e seguir lutando. Paul Tournier também diz isso. A fé não elimina o medo, mas permite que sigamos lutando. De modo que eu tenho muito medo das coisas darem errado. Eu tenho muito medo de não ser o que eu gostaria de ser, ou que de repente as pessoas esperam que eu seja. Tenho medo de tantos perigos. Mas quando me aproximo do Senhor, Ele me encoraja. Ele diz: Marcelo, seus medos são justos. Você realmente é menor do que os desafios que você tem pela frente. Mas eu estou com você. Eu cuido de você. Veja o que o salmista diz, que coisa mais linda, verso de número 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Porque a coragem vem para me ajudar a caminhar, a seguir em frente. Não é a coragem que elimina o medo, mas ela pode crescer onde o medo também cresceu. E se tornar uma capacidade de colocar a vida nas mãos de Deus e deixá-lo guiar. Eu tenho medo do que vai acontecer quando eu disser a verdade para essa pessoa. Mas o Senhor está me encorajando a dizer a verdade. Eu tenho medo da reação dessa pessoa quando souber o que eu fiz. Mas o Senhor está me encorajando a enfrentar isso. Ele dará ordens aos seus anjos para que te guardem no caminho. Agora, é preciso fazer uma ressalva aqui. Coragem não é sinônimo de estupidez. E não é temeridade. Uma pessoa não está sendo corajosa quando está sendo temerária. Quando está sendo doida de pedra. O diabo usou este versículo para incentivar Jesus a pular do pináculo do templo. O diabo levou Jesus ao pináculo do templo e disse: pule daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem para que guardem você e você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu: não provarás o Senhor teu Deus. Isso também está escrito. Porque coragem não é fazer a loucura e depois pedir para Deus consertar. Coragem é andar debaixo da direção e da vontade de Deus. Jesus não pulou do pináculo do templo, mas também não fugiu da cruz. Ele não deixou de ter medo da cruz. Ele disse: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas ele teve a coragem de dizer também: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E louvado seja Deus que ele pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. C.S. Lewis escreveu que sem coragem, nenhuma outra virtude subsiste senão por acidente. E por último, quarto, Deus dá a experiência do verdadeiro amor. E aqui talvez eu consiga completar o raciocínio sobre medo e coragem. Quando a Bíblia fala de medo, ela não apresenta a coragem como a oposição que o medo precisa encontrar. Quando a Bíblia fala de medo, ela diz que quem faz oposição ao medo é o amor. No amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo.
De modo que, de repente, a criança não ganhou coragem porque o medo dela diminuiu e ela se sentiu mais forte diante do seu problema. Ela ganhou coragem porque o seu pai disse: filho, eu estou aqui com você e eu vou segurar você se for preciso. A criança não acredita na força de seu pai, mas no amor dele. Quando a gente é criança, a gente até gosta de pensar que o pai é forte, não é? O pai é herói. Uma vez eu quase briguei com um menininho, porque ele dizia assim: o meu pai dá uma surra no seu. Eu disse: o meu pai acaba com o seu. Ele disse: o meu pai, ele arranca todos os dentes da boca do seu. Eu disse: o meu pai arranca os olhos do seu pai e come. Já brigou disso? Hoje, lembrando do pai dele, do meu, o meu pai ia tomar uma surra tão bem dada. Mas há um momento na vida em que a confiança da criança, que está passando pela prova, pelo momento delicado para ela, reside não no fato de ser ele o mais forte, mas de ser ele o seu pai. E ela confia no seu amor. Não adianta vir o homem mais forte da rua ajudá-la naquele momento. Ela quer o pai. Mas veja, esse homem é mais forte que o seu pai. Eu quero o meu pai. Mas veja, esse homem tem mais dinheiro que o seu pai. Eu quero o meu pai. Mas veja, esse homem é mais inteligente que o seu pai. Eu quero o meu pai. Eu e você temos essas duas realidades no mesmo Deus. Ele é altíssimo e onipotente, mas é também amor e nos ama incondicionalmente. E veja como o salmista trabalha essa declaração, verso 14, que muda o sujeito do discurso. De repente o Deus que era ele vira eu, e você que era você vira ele, e Deus começa a dizer: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele está falando aqui de relacionamento. Seus medos você vai enfrentar e vencer. A coragem e o encorajamento vão se tornar uma realidade na sua vida quando você conhecer a graça de um Deus que anda com você, que ama você, que paga um preço pela sua vida. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez você se culpe por estar com medo, numa situação apavorante. Talvez você se culpe por ser frágil, fraco, mostrar essa fragilidade, mostrar essa fraqueza. Talvez você se culpe por estar há muitos anos refém dos mesmos temores e pavores. Talvez você se culpe. E a culpa não é boa. O Senhor quer que você saiba que ainda que você seja fraco e frágil, ainda que você tenha culpas de fato por estar na situação que está, ainda que você nunca possa ser como você mesmo gostaria de ser diante da vida, nada vai mudar o amor dele por você. É a frase do Philip Yancey no livro Maravilhosa Graça. Graça significa isso, que não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais, e também não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Deus ama você e ponto final. Está com medo? Deus ama você. Precisando de encorajamento? Deus ama você. Deus cuida de você e ama você. Eu queria orar com você nesse sentido. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos, e que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.